Flamengo 2-0 para cima do Vasco. Vitória rubro-negra, mas o tópico principal aqui desse vídeo é o Vasco e principalmente o seu técnico, Fábio Carille. Isso porque para mim é muito questionável o fato dele ser talvez o cara certo para esse 2025 vascaíno. Por exemplo, nos últimos 4 jogos, o Vasco não venceu nenhum, sendo que nos últimos dois não fez um mísero gol. A gente vai chegar aqui a algumas conclusões se o Carille realmente é o cara certo para o Vasco. Vamos lá então, começar a analisar aqui principalmente a partir desse jogo de ontem, essa derrota por 2-0 contra o Flamengo, um jogo que a gente já vendo aqui pelas estatísticas percebe que o Vasco é um time muito inofensivo. É, inofensivo e não ofensivo também, né? E justamente aqui é a principal característica do Carille. Um cara que normalmente monta equipes com um sistema defensivo compacto, um sistema defensivo bom, mas que do meio para frente produz muito pouco. Não à toa no Santos foi campeão da Série B e mesmo durante essa reta final de Série B em que o Santos já estava garantido na Série A, já tinha até o título da Série B, o Carille mesmo assim foi demitido, justamente porque ele pode ter um futebol resultadista, né? No Santos teve resultados dentro de campo, mas é visivelmente um time que não consegue apresentar um futebol bacana. No Santos foi assim e no Vasco já vem mostrando a mesma coisa. Eu não acho que ele seja o cara certo. Eu já queria destacar o seguinte: no meu outro canal, o canal de Reacts, o link tá aqui embaixo para quem quiser. Eu fiz o react dos gols e aí eu cheguei a, naquele próprio vídeo, fazer a comparação do Carille com o Mano Menezes, no sentido de são dois caras, que dois técnicos e eu também não vou falar que eles são ruins, tá bom? Mas são dois técnicos que visam muito um sistema defensivo bom e para que isso aconteça, eles acabam abrindo mão às vezes de ter um futebol ofensivo e um futebol vistoso. E no Vasco isso vem ficando nítido. Ó, por exemplo, vai aparecer aqui do lado todos esses últimos 4 jogos que eu comentei. Derrota por 2-0 contra o Flamengo, sendo que a gente vê aqui as estatísticas, o Vasco teve só 37% de posse de bola, amplamente dominado nesse quesito, teve apenas um chute a gol na partida, teve só um escanteio na partida, então assim, completamente refém do Flamengo nesse jogo. Anteriormente, empate em 0-0 com o Sampaio Correia do Rio de Janeiro, em um jogo que aí sim teve mais a bola, mas também o Sampaio Correia teve apenas só dois chutes a gol, até teve 13 escanteios, né? Aí teve um volume até que interessante, mas não transformou em chances claras, né? Apenas dois chutes a gol. Teve a derrota para o Fluminense, jogo que foi no Mané Garrincha, jogo que aqui, ó, enfrentando um adversário num nível mais parecido, de novo tendo menos a bola, teve só um chute a gol, teve só um escanteio, então produz muito pouco. E anteriormente um empate em 2-2 com Volta Redonda também, jogo que foi em Cariacica, e que não perdeu porque o Verratti fez um gol no finzinho de cabeça, que é talvez o único repertório desse time do Vasco, que é a bola aérea do Verratti. E a gente vê aqui, ó, só 3 chutes a gol, também 4 escanteios. A gente percebe um padrão aqui de contra adversários mais fracos, como foi o caso do Sampaio Corrêa e do Volta Redonda, o Vasco até consegue ter mais a bola. Mas no momento que enfrenta uma equipe num nível minimamente parecido, o Vasco vira a zebra. Vira o time que fica se defendendo e especulando contra-ataque. E as únicas armas que sobram para esse Vasco é justamente esses contra-ataques. E não tem os caras de velocidade para contra-ataque. E além disso, é a bola aérea do Verratti. Então é um time que se baseia em tentar se defender bem para sofrer a menor quantidade de gols possíveis, contra-ataque sem ter jogador com essas características de velocidade e contra-ataque, e bola aérea no Verratti. Então é muito pouco, cara. É muito pouco. E é um Vasco que já vem de 2, 3 temporadas só nisso. Só nisso. E não vai ter muito o que esperar de um Vasco dessa forma. Então, na minha visão, não devia nem ter trazido o Carille, tá bom? Se eu não me engano, eu postei um vídeo lá pro início do ano, quando anunciou o Carille, eu tenho certeza que eu falei que eu não concordava. Enfim, mas, no geral, cara, é um Vasco que com Carille eu não consigo ver chegar longe em nada. É um Vasco muito comum. É um Vasco que não consegue se impor em nenhum jogo em que ele tem um mínimo equilíbrio.
em que enfrenta uma equipe em um patamar parecido, o Vasco sempre vira o coadjuvante da partida. Isso que não dá para reclamar que tem bom, que não tem, né, bons jogadores, porque o Verratti é um excelente cabeceador, um excelente centroavante. O Payet é muito acima da média. O Coutinho é muito acima da média. Só que esses três caras estão indo para a reta final de carreira. Então, assim, é um Vasco que tem caras acima da média, mas esses caras não têm mais a intensidade, não têm mais a velocidade necessária. Se você vai usar esses caras, você tem que ter a bola. Se você não tiver a bola, você vai ser amassado. E foi isso que aconteceu, por exemplo, com o Fluminense, em determinados momentos do ano passado. É um time que tecnicamente tem muitos caras acima da média. Só que a intensidade, a idade não acompanha. E no Vasco tá tendo a mesma coisa. Coutinho, Verratti, Payet, que são os principais jogadores do time, do meio para frente, todos com mais de 30 anos. Então, assim, se for para usar esses caras, e tem que usar porque são literalmente os melhores jogadores do time, você tem que ter a bola. Se você não tiver, não bate. Entendeu? Não bate. Tanto é que nos últimos 3 jogos fez um único gol, que foi esse contra o Fluminense. E foi um gol que surgiu de uma falha do Fluminense na saída de jogo, né? Que aí tem o cruzamento do Verratti e o gol do Coutinho. Fora isso, não criou mais nada. Então, assim, é muito pouco, tá bom? É muito pouco e o estilo de jogo não bate com os jogadores que tem. No geral, acho que foi um Vasco quem, na hora de escolher o Carille, optou por ir no simples. O Vasco que já tá com esse trauma de sempre brigar contra o rebaixamento, optou por ir em um cara que pelo menos vai montar um sistema defensivo bom, que é o Carille. Se o torcedor vascaíno tá satisfeito em ficar ali numa décima primeira colocação, pegar uma Sul-Americana e não ser rebaixado, o Carille é o cara certo. Se quer ter um mínimo de competitividade para brigar por título, não devia nem ter trazido, tá bom? Mas não acho que ele vai ser demitido. Eu acho que vai ficar com o Carille. Se o Vasco não vingar na Série A e ficar ali na 17ª, 18ª colocação, eu acho que demite ele. Se ficar ali na 11ª colocação, acho que vai com ele até o final. No final das contas, com o Carille eu não vejo um Vasco vencedor. Bom, no geral é isso. Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Fica essa recomendação do canal Berg Reacts. Eu conferi os gols lá com vocês, tá? Eu fiz o react da partida. Comentei um pouquinho mais, inclusive, sobre o Carille, o jogo em si, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa eu só. Ah, eu já falei tudo isso, né? Valeu e falou.